Boa noite, amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Para mim é um privilégio, uma bênção estar aqui mais uma vez com você para compartilhar a palavra de Deus. Hoje pela manhã o pastor Rafael trouxe de uma maneira muito clara e explicativa para a gente a mensagem de Zaqueu e nos deixou uma pergunta para pensar. E hoje eu também gostaria de meditar acerca de uma outra pergunta, dessa vez feita por Jesus Cristo. Para estudarmos a mensagem de hoje, o tema é uma mensagem dura de engolir. Eu gostaria de usar o Evangelho de João, capítulo 6. Nós leremos o versículo 60 e após isso o versículo 66 e 67. Então, capítulo de João, caso você queira abrir aí na sua casa, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, verso 60. Diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: esse discurso é duro de engolir. Quem pode ouvir? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12: vocês também querem me abandonar? Essa é a pergunta que nós vamos meditar também na noite de hoje. Meus irmãos, o capítulo 6 do Evangelho de João, que é um capítulo bastante extenso, nos revela que Jesus perdeu uma quantidade significativa dos seus seguidores. Inclusive, alguns discípulos também o abandonaram e justificaram sua atitude dizendo que Jesus havia pregado uma mensagem dura de engolir, de acordo com o que nós lemos aqui no Evangelho de João. Antes de falarmos propriamente de qual foi essa mensagem, eu gostaria de expor rapidamente o contexto histórico, ou o contexto dos acontecimentos ali que é relatado nos 60 versículos anteriores. A Bíblia nos revela que Jesus havia saído de Cafarnaum, a casa de Pedro, dos pescadores, pelo mar da Galileia, e ao chegar do outro lado, uma multidão o seguiu devido aos milagres que ele estava realizando entre os doentes. Ao ver aquela multidão, Jesus pergunta a Filipe onde poderia comprar pão para alimentar toda aquela gente. Estima-se que aproximadamente 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, estavam ali naquele momento. É muita gente, não é? Filipe responde a Jesus que seria impossível comprar comida para toda aquela gente, ainda que eles tivessem 200 denários. E veja, irmãos, lembrando que um denário representava um dia do soldo, do recebimento de um trabalhador. Seria aproximadamente 200 dias de trabalho de um homem para comprar comida para toda aquela gente, e ainda, segundo Filipe, não seria suficiente. Além do mais, eu creio que não haveria nenhuma padaria ou um mercado que pudesse ter tanto alimento à disposição de uma vez só. Porém, André, irmão de Pedro, disse que havia um menino com 5 pães e 2 peixes. Você já deve ter ouvido essa história, não é verdade? E nesse momento, Jesus mandou eles organizarem a multidão, e ele orou e fez com que aqueles pães e peixes fossem multiplicados a ponto de todos comerem, sobrando ainda 12 cestos cheios. Aquele povo identifica Jesus como um profeta por ter feito tal milagre, mas não necessariamente como sendo o Messias, o Filho de Deus, o enviado para libertar Israel, como nós vemos no versículo 14 desse mesmo capítulo. Jesus, percebendo que eles queriam torná-lo rei, devido a esse milagre, ele decide se afastar e vai ficar sozinho. Inclusive os discípulos não sabiam para onde Jesus havia ido e decidem voltar para Cafarnaum. E nessa volta eles foram surpreendidos por uma grande tempestade. E aqui nós temos uma outra história que você já conhece. Assim como eles foram surpreendidos pela tempestade, foram surpreendidos por um homem que aparece andando sobre as águas e diz: não fiquem com medo, eu sou. Agora as coisas começam a ficar interessantes para a nossa reflexão. No versículo 22, aquela multidão que seguia Jesus percebeu que os discípulos haviam voltado para Cafarnaum e ido embora, e eles foram atrás desses discípulos. Do outro lado da margem, quando chegaram lá, se espantaram porque Jesus já estava lá, e eles não haviam
visto Jesus entrar em qualquer barco que seja. Ou seja, como que Jesus poderia estar lá? No versículo 25 eles fazem a seguinte pergunta: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? É uma pergunta plausível, como eu falei, afinal de contas Jesus não tinha saído em nenhum barco para retornar a Cafarnaum. Nós sabemos o que aconteceu, mas eles não sabiam. E Jesus, percebendo a situação e não querendo dar muita margem para essa conversa, disse assim: vocês vêm a mim porque viram, não porque viram Deus no que eu fiz, mas porque eu enchi a barriga de vocês e de graça. Após esse momento, Jesus faz aquele discurso e apresenta aquela mensagem que será a mensagem que eles afirmaram serem dura de engolir. Jesus começa esse sermão, essa mensagem, esse discurso no versículo 27, dizendo o seguinte: não gastem energia lutando por comida perecível como aquela que ele deu para eles comerem, aquele pão. Trabalhem pela comida que permanece, comida que sustenta a vida eterna, comida que o Filho do Homem providencia. Ele e o que ele faz são permanentes, porque tem a garantia de Deus, o Pai. Aqui se encontra o primeiro motivo do porquê o discurso de Jesus é duro de engolir, meus amados. Aquele povo estava buscando uma resposta para seus sofrimentos terrenos. Eles desejavam um libertador que amenizasse o seu sofrimento, que lhe oferecesse uma alegria constante, distante de dificuldades e lutas. Eles queriam uma Jerusalém livre dos samaritanos, dos romanos e de toda aquela gente que não era da sua raça. Eles estavam preocupados com as riquezas terrenas, com as posses, com a comida que alimenta o estômago, mas não sacia a alma. Hoje não é nada diferente. Muitos estão nesse mundo focado nessa própria vida, nas conquistas, na carreira, na felicidade, nos prazeres momentâneos. Infelizmente, o que a maioria não percebe é que essa vida ou essa busca por coisas que morrerão juntamente com esse corpo corruptível, ou seja, morrerão quando nós formos para o túmulo, não é capaz de nos dar a verdadeira satisfação. Ou trazer e nos apresentar o verdadeiro significado do que é viver. O discurso de Jesus é duro de engolir porque nós queremos que a vida seja alegre, nós queremos beber, dançar, ser feliz. Queremos nossos prazeres satisfeitos da nossa maneira e no nosso tempo. Esse discurso é duro de engolir porque dentro de nós há sempre um jovem rico querendo eleger um Deus e não abandonar aquele Deus para seguir a Jesus. Dentro de nós existe uma mola propulsora chamada pecado que nos faz eleger ou buscar eleger outros deuses na nossa vida. Esses deuses têm diversos nomes, como poder, dinheiro, filhos, marido, esposa, sucesso, bens, ou seja, deuses que passamos a idolatrar e a seguir, colocando à frente do verdadeiro Deus. Um pastor, essa é uma história real, conta que estava em um velório, em um determinado momento, estava ali, olhando para o defunto no caixão e meditando, e chega um dos seus líderes ao lado. E depois de observar por algum tempo, ele pergunta ao seu líder: o que você gostaria de deixar quando você estiver nesse caixão? O homem respondeu: minha família em pleno conforto. Irmãos, estamos cheios de pessoas assim dentro das nossas igrejas, que não entenderam o real significado da mensagem do Evangelho. No momento da morte, da passagem de uma vida breve para a vida eterna, o que mais desejam e o que mais pensam são em coisas terrenas, em coisas momentâneas. Estamos buscando o conforto dos nossos filhos e esquecendo de ensiná-los que deste mundo nada levaremos. Nós os preparamos para serem médicos, dentistas, engenheiros, para falarem 2 ou 3 idiomas, para serem homens e mulheres de sucesso, mas temos falhado no ensino do Evangelho. A prova disso é que nossas igrejas estão cada vez mais vazias de jovens e adolescentes comprometidas com a mensagem do reino e comprometidas com o próprio Deus. Tornaram-se espectadores de cultos.
É triste quando sento para conversar com alguém, seja de qual idade for, e percebo que a pessoa está iludida com as coisas deste mundo. Está cegada pelo Deus dessa era. Buscando alegria e saciedade onde não existe. Buscando respostas no meio do lixo que o demônio e seus anjos têm camuflado de maneira característica de beleza e púrpura. Gosto sempre de me lembrar do texto de 2 Reis, capítulo 4, versos 38 a 41, onde diz que na ânsia de saciar a fome, os alunos da escola de profetas envenenaram a sua alma, pois colheram ervas venenosas para preparar um ensopado. É isso mesmo, tem gente se envenenando em busca de saciar a fome e a sede da alma, em busca de uma alegria que não é a alegria proposta por Deus. Gente buscando resposta em religiões, em relacionamentos promíscuos, em jogos de azar, em negócios fraudulentos, em outros casamentos, em relacionamentos extraconjugais, e o que não percebem é que estão trazendo para dentro de sua vida, da sua alma, um veneno mortal. A consequência, como vemos no versículo 60, que essas pessoas acabam abandonando a Jesus, porque a mensagem dele não aceita esse tipo de situação. A mensagem do Evangelho é confrontadora, nos chama para a cruz todos os dias, nos chama para uma vida que não existe meio termo, não há como ser morno, como diz Apocalipse, porque assim, se formos mornos, seremos vomitados da boca de Deus. Entretanto, muitos continuam não querendo a mensagem da cruz, querem apenas o Deus que abençoa, que destrói os inimigos, que luta por nós, que traz riquezas materiais e diversos dons. Meu amado, esse Deus não é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É um outro Deus qualquer. Como vimos, a mensagem de Jesus foi dura de engolir, porque ele disse aquilo que aquelas pessoas não queriam ouvir e não querem ainda hoje. Afinal de contas, quando a pessoa está com o foco virado para o próprio umbigo, para os desejos terrenos, essa mensagem continuará sendo dura de engolir. Um segundo motivo que faz com que essa mensagem de Jesus seja dura de engolir é o fato dela trazer algumas decepções em relação a algumas expectativas que nós temos da nossa vida. Ao ouvir o discurso, eles foram embora, a Bíblia relata que eles foram embora murmurando e escandalizados. Perceberam que a mensagem de Jesus confrontava os seus sonhos e o seu ideal de Messias. Tem gente abandonando Jesus porque ele não satisfaz os caprichos não essenciais da nossa vida. Enxergam a Deus como ele se fosse um gênio de uma lâmpada que deve conceder os mais absurdos desejos do nosso coração. Interessante, meus amados, é que mesmo a Bíblia dizendo que o nosso coração é enganoso, tem gente que continua achando que sabe o que é melhor para a sua vida. Muitos pregadores de televisão e mídia social ensinam que é direito nosso reivindicar alguma coisa. Afinal de contas, somos filhos de Deus. Tem um pastor na TV esses dias que fez a seguinte oração, e esse é um fato verídico. Ele orou assim: Senhor, concede ao meu povo, porque concede isso ao meu povo que nós estamos pedindo, porque se nós estivéssemos pedindo isso ao diabo, ele já nos teria dado. Que absurdo, meus irmãos, mas é isso que estamos vivendo. Pessoas querendo impor seus desejos pecaminosos, mas com Jesus essa conversa não funciona. Irmãos, o fato é que gente assim não consegue seguir aos mestres em dias de dificuldades. Enquanto estão tendo sua barriga alimentada, são fiéis. Quando a luta vem, as dificuldades e o convite para uma vida onde deve-se carregar a cruz e viver pela graça de Deus, elas dão no pé, elas abandonam a Jesus Cristo. A terceira e última característica da mensagem que foi chamada de dura de engolir é o fato dela nos levar a fazer algumas coisas que parecem absurdas, mas que pela fé são bênçãos de Deus. Na mensagem em questão de Jesus, o absurdo por parte dos judeus foi quando ele disse que eles deveriam comer a sua carne e beber seu sangue.
Como eles estavam cegos e também não desejavam ter os olhos abertos, porque sim, meus irmãos, tem gente cega que deseja continuar cego, que não quer ter os olhos abertos. Eles acharam um absurdo isso, porque para o judeu era algo repulsivo fazer isso, ou seja, comer carne e sangue, como dizia a lei mosaica. Levíticos capítulo 17, versículo 14, vai dizer assim: enquanto a vida de toda a carne é o seu sangue, porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Amados, o fato é que quando nós não olhamos com os olhos espirituais, palavras e atitudes pedidas por Cristo podem parecer um absurdo. Em momento nenhum Jesus falou de forma literal, mas eles estavam tão presos à letra, à religiosidade, à sua visão de Messias, que não foram capazes de enxergar que estavam diante do próprio Deus. O Evangelho de fato nos ofende com alguns absurdos, quando nos ensina que devemos perdoar 70 vezes 7. Ou quando mesmo nos diz que assassinos, estupradores, golpistas e ladrões podem ter acesso ao reino de Deus. O Evangelho também nos ofende quando fala que os maridos devem amar as suas esposas até a morte e que as suas mulheres devem ser submissas ao seu marido em um mundo que prega que a submissão é uma fraqueza e que se você não está contente, é bom que busque felicidade no colo de outra mulher e de outro homem. A mensagem de Cristo é absurda quando fala que felizes são aqueles que sofrem por amor ao Evangelho, que felizes são os que choram, porque eles serão consolados consolados por Deus. O Evangelho nos ofende quando fala que os últimos serão os primeiros e que melhor é servir do que mandar. Meus amados, é por isso que muitos abandonaram a Jesus e continuam abandonando até hoje. Sua mensagem é realmente dura de engolir. Por fim, a Bíblia revela para a gente no verso 27 que ficaram apenas Jesus e os 12 discípulos. E Jesus pergunta a eles: vocês também querem me abandonar? Eu já falei que sou apaixonado pelas perguntas de Jesus. Elas nos viram do avesso, nos desnudam e nos colocam diante da nossa fragilidade, da nossa mesquinhez e dos nossos pecados. E Pedro responde de forma sábia essa pergunta: Senhor, para onde iríamos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Meus amados, faz uma semana que eu estou com essa frase na cabeça, refletindo e pensando sobre seus significados e impactos. Pedro começa exclamando e perguntando ao mesmo tempo para Jesus: para onde iríamos? O fato é que todos temos a necessidade de irmos até algo que nos preencha, que nos dê o verdadeiro significado de vida. A equação do vazio existencial não fecha até que depositemos e levemos nossa vida a algo que nos faça viver. O grande problema é que tem gente levando a vida diretamente para a morte. Detalhe, em busca da vida. Gente que acha que existe vida fora de Deus. São filhos que decidiram abandonar a casa do pai para viver seus caprichos e prazeres, assim como a história do filho pródigo. Gente que se preocupa que o que vale é o aqui e o agora. Vivem o hífen da vida, mas não se lembram ou se esquecem que após esse hífen existe realmente a verdadeira vida, que é a vida eterna. Pedro sabia que eles poderiam ir a qualquer lugar, mas que nenhum outro lugar poderia dar a bênção da vida eterna. Meus amados, a vida eterna não começa só quando morremos, ela começa agora, quando entendemos o Evangelho e lançamos nosso coração nas mãos de Deus. Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco e que já havia vencido esse mundo. Eu quero encerrar lhe dizendo o seguinte: embora a mensagem de Cristo seja difícil de engolir, quando Ele penetra em nossas mentes, no nosso coração, Ele é capaz de saciar a sede e a fome
da nossa alma. Ele é o pão da vida, e quem comer desse pão jamais sentirá fome. Jesus nos dá o direito de abandoná-lo e faz a mesma pergunta a você hoje. Você também quer abandoná-lo? Você quer me abandonar? Eu não sei você, mas as palavras de Deus, de Pedro, não param de ressoar na minha mente, no meu coração. E elas dizem que, embora eu queira ir para muitos outros lugares, há somente um lugar em que eu possa encontrar as palavras de vida eterna. E esse lugar chama-se Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que essa mensagem possa ressoar na sua mente, no seu coração. Até mais. Boa noite.